Quando os policiais chegaram, eles se depararam com 3 pessoas que haviam sido baleadas dentro do estacionamento da Target. 3 pessoas morreram. Hoje é um dia muito triste para Austin e para todos nós. Aconteceu do nada. 3 pessoas, incluindo uma menina de 4 anos, foram mortas a tiros em um estacionamento do Target em Austin, Texas. O crime ocorreu de dia. O suspeito é um homem já conhecido por violência e doença mental. Resumo até agora. Bem-vindo ao Sidebar, da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Infelizmente, temos outro tiroteio em massa para discutir. É de partir o coração. É caótico. Ainda restam muitas perguntas. Temos algumas respostas, mas compreender tudo isso é muito difícil. Falo do tiroteio ocorrido em plena luz do dia. Um estacionamento da Target, no norte de Austin, Texas, deixou 3 inocentes mortos, entre eles uma criança de 4 anos. O suposto atirador é um homem com histórico criminal e possível doença mental grave. Era uma segunda-feira, 11 de agosto de 2025. Compradores voltavam às aulas e lotavam o estacionamento da Target no norte de Austin, quando tiros foram disparados. Às 14h15, a polícia de Austin foi chamada ao estacionamento da Target na Research Boulevard com Olin Road por relatos de atirador ativo. E em questão de minutos, o caos explodiu. Quando os policiais chegaram, 3 pessoas já tinham sido baleadas. Uma morreu no local, outras 2 morreram depois no hospital. E quanto ao suposto atirador, aqui está a chefe do Departamento de Polícia de Austin, Lisa Davis. Um suspeito fugiu do local, roubou um carro da cena, pegou esse carro, bateu com esse carro e depois sequestrou outro carro. Ele foi então encontrado pela polícia de Austin, no sul da cidade, onde foi detido após ser imobilizado com uma arma de choque. É incrível, é incrível. Eles iniciaram uma caçada em toda a cidade. Voltaremos ao atirador suspeito em 1 minuto, mas antes quero falar das vítimas. Héctor Leopoldo Martínez Machuca, 24 anos, trabalha na Target e é visto como amigável e dedicado. Ele só estava recolhendo carrinhos quando foi baleado, apenas fazendo seu trabalho. Adam Chow, 65 anos, estava em um carro com a esposa e a neta de 4 anos. A esposa sobreviveu. Ele não sobreviveu. Sua neta Astrid Fung, de 4 anos, foi baleada no banco de trás. Ela morreu logo depois. Horrível. De acordo com as autoridades, até o momento, parece que as vítimas foram escolhidas aleatoriamente. Antes de continuarmos e falarmos sobre o suspeito, chamo o detetive aposentado do Departamento de Polícia de Nova York, Dave Sarney, que também é professor adjunto no John Jay College of Criminal Justice. Dave, essa é uma cena horrível. Primeiro, vamos começar. Como a polícia reage a uma cena de atirador ativo? Como eles processam a cena? Bem, obrigado por me receber de novo. Isso parece tão repetitivo. A cena é... Assim que você recebe as ligações, e está recebendo várias ligações, eles entram procurando, você sabe, com esperança de que a descrição do atirador já tenha sido passada pelo 911. Então eles estão indo para lá em uma resposta em massa para localizar e parar a ameaça. É isso que você está tentando fazer. E esse é o ponto principal de tudo isso. Você está tentando parar as mortes, parar a ameaça. Repito isso várias vezes, mas essa era a missão da polícia naquele momento. Quanto a ajudar as pessoas que foram baleadas, essa não é a preocupação nesse momento. O foco é achar o atirador e eliminar a ameaça. Vamos voltar ao suspeito. Certo. Então, segundo relatos, o atirador fugiu do local no Toyota do Chow. Certo. Isso já assusta. Como disse o chefe de polícia, o homem bateu o carro roubado e fugiu. Ele não foi longe, pois invadiu uma concessionária próxima, agrediu funcionários, roubou outro carro e seguiu fugindo por Austin. Ele bateu de novo. Desta vez, a polícia o encontrou supostamente nu, com uma Bíblia, dizendo ser Jesus. Os policiais, aparentemente, usaram uma arma de choque nele e o levaram sob custódia. Então, vamos falar sobre o suspeito, certo? Ethan Blaine Ninecker, 32 anos. Segundo os Estados Unidos da América Today, trabalhava em um restaurante. Ele morava sozinho.
Agora quero seguir uma linha do tempo mais detalhada, conforme reportagens dos Estados Unidos da America Today. Após os tiros, às 14h15, o suspeito, Ethan Nineker, segundo eles, vai às 14h20. Então, enquanto dirigia o 4Runner, Nineker supostamente encontra um caminhão-pipa estacionado, abre a porta do motorista, agride o motorista, o força a sair do caminhão antes de tentar operar o veículo ele mesmo. Agora, aparentemente, ele não conseguiu descobrir como dirigir. Então, perseguiu um homem enquanto segurava uma pistola, apenas para voltar ao 4Runner e fugir dirigindo. Às 14h25, a polícia informou que Nineker bateu o 4Runner em um Volkswagen, subiu em um SUV, saiu, atacou a motorista do Volkswagen, a empurrou, tomou o carro e fugiu dirigindo. Às 2h34 da tarde, as autoridades dizem que ele então se aproximou de um carro autônomo da Waymo, tentou, sem sucesso, arrombar o veículo antes de voltar para o Volkswagen e fugir. Às 2h37 da tarde, a polícia informou que ele atirou um tijolo pela janela da casa de alguém que ele conhecia do estudo bíblico. Às 2h58 da tarde, a polícia de Austin então recebe uma ligação de um morador do sul de Austin que vê um homem correndo para dentro de um banheiro portátil e depois saindo completamente nu. Às 3h06 da tarde, os policiais localizam o suspeito, Nineker, que estava supostamente nu, segurando uma Bíblia. E quando ele se recusou a obedecer às ordens, a polícia usou um taser e o prendeu. As roupas descritas do suspeito, incluindo a camisa havaiana, foram achadas naquele banheiro portátil. Dave, me fale sobre essa perseguição e me explique como a polícia reage a uma perseguição como essa. Bem, é para onde você está indo e é uma loucura. Quero dizer, o atirador é um indivíduo maníaco indo de um lugar para outro. E eles estão apenas tentando rastrear as ligações para o 911. E é assim que eles estão tentando coordenar de alguma forma sobre esse indivíduo. Então você tem uma descrição, você tem uma possibilidade direta de direção de fuga no veículo. Você está tentando localizar esse veículo, agora ele já passou para outros veículos. Então você está tentando coordenar uma forma de saber onde ele foi visto pela última vez e por que não vamos saber onde ele está até localizá-lo? Essa é a questão, ele está em todo lugar. Quero dizer, ele foi de carro em carro, quebrando janelas nessa onda absolutamente maníaca e violenta até agora. E, na maior parte, é uma sorte que conseguiram localizá-lo. Quero dizer, é disso que se trata. Infelizmente, as mortes você não pode impedir. Esse foi o único ponto. Pelo menos conseguiram capturá-lo antes de mais mortes. O taser será usado. Presumo que, por estar nu, não viram arma com ele. Acreditaram que assim poderiam pará-lo ou limitar seus movimentos com o taser. Eu nunca consigo dizer qual tipo de força as pessoas usam. Eles utilizam esse tipo de força, um dispositivo eletrônico como o taser. Então foi isso que eles fizeram. Atirar nele naquele momento teria sido razoável. Se vissem a arma, isso poderia ter ocorrido. Mas neste caso, eles usaram um taser. Aliás, vamos falar um pouco mais sobre saúde mental aqui, mas é tão aleatório, é tão estranho. Há uma parte nisso em que, se as alegações forem verdadeiras, parece algo planejado. Parece que havia um objetivo aqui, seja qual for, mas a fuga foi incrivelmente desleixada. Isso dá aos investigadores uma ideia de qual era o plano aqui? Bem, esse é o ponto. Quando esses atiradores, infelizmente, começam com algum tipo de objetivo, eles executam esse objetivo. Então a fuga é a próxima parte. E esse é um daqueles casos em que ele tinha uma ideia do que ia fazer. Ele atirou em pessoas desconhecidas. Não sei por que fez isso, mas executou aqueles indivíduos. Ele realmente os matou, né? E depois disso, isso talvez seja algo que venha à tona em um julgamento, se e quando houver um julgamento, sobre por que ele deixou as coisas do jeito que deixou depois. Qual o papel do público? Ao alertar a autoridade sobre um suspeito, é necessário cautela. Você não quer se aproximar de alguém assim, mas tem que imaginar que foi graças às denúncias das pessoas em tempo real que a polícia conseguiu localizar esse cara, rastreá-lo e prendê-lo de forma muito rápida. Sim, é isso. Quero dizer, a gente orienta as pessoas a ligar para o 190, passar a descrição, localização e se manter, sabe? Se manter seguro, se manter fora de perigo, sabe? Algumas pessoas querem ser aquele bom samaritano nessa situação
Eu não posso dizer às pessoas o que não fazer, mas uma das melhores coisas que elas devem e precisam fazer é ligar para o 190 contando o que está acontecendo. Uma descrição clara e precisa do que está acontecendo e uma descrição precisa do autor envolvido. Vou falar do Ethan Blaine Nineker. 32 anos, trabalhava em restaurante e morava sozinho. Essa é a reportagem dos Estados Unidos da America Today. Não era estranho para a polícia. Aparentemente, ele já tinha sido preso várias vezes no passado. Estamos falando de acusações de violência doméstica, dirigir sob influência, dano ao patrimônio, agressão, posse de drogas. Ele já tinha sido condenado anos atrás por agressão com lesão corporal em violência familiar. Aparentemente, ele foi condenado a apenas uma curta pena de prisão por esse caso. Os outros casos foram ou arquivados ou não resolvidos. Além do histórico criminal de Nineker, há relatos de doença mental. Na verdade, o New York Times informou que o chefe Davis disse que Nineker já havia sido colocado sob custódia de emergência no passado. Discutimos relatórios sobre saúde mental, o que leva a perguntar: como esse homem teve acesso a uma arma e por que está solto? Como ele conseguiu uma arma de fogo, se realmente fez isso? Vou te dizer, é uma pergunta sem resposta clara, pelo menos por enquanto. Dave, você tem resposta? Pelo que entendi, ele pode ter conseguido a arma com um familiar, mas não sei como isso ocorreu. Mas isso volta para as mesmas questões que discutimos repetidas vezes. A polícia pode fazer o que está ao alcance dela e realizar as apreensões e prisões pelos crimes anteriores dele, né? Nós vamos falar sobre esses crimes, então. O que acontece agora é que o sistema de justiça criminal e a discricionariedade são uma parte fundamental do sistema de justiça criminal, essa discricionariedade. Promotor e juiz decidem com discricionariedade se levam o caso adiante. É sobre isso. Aí acho que agora você precisa começar a analisar quando as pessoas são presas e têm um histórico de problemas mentais. Elas precisam ser detidas, permanecer sob custódia, aguardando uma avaliação psicológica completa. Assim podemos determinar se elas devem ou não permanecer encarceradas para receber a ajuda de que precisam. Seguimos soltando pessoas com transtornos mentais. Já aprendi algumas, mas voltam às ruas e repetem os mesmos atos. Isso acontece frequentemente. É necessário criar leis para lidar com pessoas com histórico mental que tiveram contato com a polícia, foram presas e precisam ser avaliadas. É obrigatório avaliá-las e mantê-las sob custódia enquanto aguardam essa avaliação. Muitas vezes vemos que pessoas não recebem o apoio de saúde mental necessário após saírem da custódia prisional ou policial. Elas saem, fazem o que querem e é isso que acontece. Estamos vendo isso com cada vez mais frequência. Nem todo portador de transtornos mentais é criminoso, mas muitos criminosos com esses problemas não recebem tratamento sob custódia do sistema de justiça. Vou explorar mais, pois entendi que no Texas não exigem verificação de antecedentes em vendas privadas de armas até em feiras de armas. E até mesmo pessoas com doenças mentais ou histórico criminal podem acabar encontrando um caminho para conseguir armas. Pelo que entendi, a lei proíbe vender para quem foi julgado, declarado doente mental ou internado involuntariamente. Vai haver pessoas que vão questionar por que Nineker não foi internado. E a lei do Texas, em geral, novamente, pelo que entendi, só permite a internação involuntária para tratamento de saúde mental sob critérios rigorosos. É um critério bastante rigoroso. Tem que ter ocorrido um ato violento ou a pessoa precisa representar um perigo iminente. Dave, você considera essa situação muito lamentável, caso as alegações sejam verdadeiras? Sim, isso é, sabe, quando se trata de leis sobre armas, e de novo, a gente fica indo e voltando. Sabe, você tem direito a possuir uma arma de fogo? Sabe, cada estado tem a autoridade e a capacidade de regular a posse de armas de fogo. O estado de Nova York tem uma legislação muito rigorosa. O Texas, obviamente, é menos rigoroso. Isso o impediria de cometer o crime? Não sabemos. Sabe, a distribuição de, você sabe, armas está aí, tanto legalmente quanto ilegalmente. Esse é um ponto. As pessoas que adquirem armas de fogo, na maioria das vezes, as usam para fins legais. Eu tenho uma arma de fogo. Sou um detetive aposentado. Tenho uma arma de fogo, trato-a com respeito e a mantenho trancada quando não está comigo ou quando não é necessária, como ao trabalhar ou praticar tiro ao alvo. Mas, sabe, quando se trata disso, talvez tenhamos que olhar para a saúde mental como uma forma de evitar que certas pessoas consigam uma arma de fogo.
Isso precisará ser documentado. Já temos registros das internações de emergência dele, mas ele foi liberado. Isso pode não constar em um formulário ao tentar obter uma licença de arma legalmente, especialmente no Texas. Nova York demora muito para conseguir uma, não é fácil. No Texas, as leis são menos rígidas. Isso poderia antecipar ações para lidar com doenças mentais e criar uma lei de sinalização vermelha para a violência doméstica? Essa é uma possibilidade. Mas a gente continua vendo repetidamente que leis deveriam ser criadas e, por algum motivo, elas não avançam. E quanto ao motivo, o sargento de polícia Nathan Sexton disse que, segundo eles, realmente não foi apresentado nenhum motivo. Dave, como você consegue informações do próprio suspeito aqui, especialmente se estamos falando de um possível histórico de doença mental? Bem, você vai voltar aos amigos, colegas, companheiros de trabalho, família dele, se possível, para tentar entender para onde ele estava indo. Aparentemente, um colega de trabalho dele disse que ele estava divagando, meio maníaco da última vez que o viu. Ele disse, sabe, pessoas com doença mental nem sempre estão cometendo crimes. E é isso que eu acho que provavelmente aconteceu aqui. Ele sempre teve um problema, mas já foi preso, já foi condenado. Ele tem um histórico mental. Precisamos olhar e lidar com as situações como elas são. Sabe, as autoridades, a polícia só podem fazer até certo ponto e realizar a prisão. Instituições e sistemas correcionais e judiciário devem lidar melhor com esses indivíduos. Você vai conseguir uma resposta melhor? Provavelmente eles fizeram. Provavelmente coletaram sangue para descobrir se ele está tomando algum medicamento, alguma droga ou algo do tipo. Mas quando ele é considerado mentalmente doente e talvez considerado incompetente, isso pode ser um problema mais adiante no julgamento. Estamos vendo isso acontecer várias vezes. Precisamos aplicar essa justiça, oferecendo às pessoas a ajuda que precisam. Você pode falar com quem está perto dele para saber mais. Obter informações dele pode ser difícil. Se ele contratar um advogado e houver questão de competência, haverá obstáculo. Mesmo que isso não aconteça e ele fale livremente com você, um advogado de defesa pode questionar se ele fez declarações de forma consciente e voluntária, caso tenha alguma doença mental. Mas a questão passa a ser obter informações do próprio suspeito, olhando para o estado em que ele foi supostamente encontrado nu, segurando a Bíblia, dizendo que era Jesus. Como as autoridades conseguem obter informações confiáveis do próprio suspeito? Esse é o problema. Se a pessoa tem problemas mentais, você pode conversar com ela, você não pode entrevistá-lo, interrogá-lo, tentar entender seu ponto de vista ou criar empatia, mas depende do que ele te disser. Se ele fizer declarações desconexas, isso poderá ser usado judicialmente depois. Isso talvez não explique por que ele agiu assim. O que ele diz e se há registros são importantes. Ele escreveu algo, ele postou algo nas redes sociais, havia mais informações que ajudassem a entender seu estado mental para agir assim? Ele tinha doença mental, entendemos, mas por que atirou e matou pessoas aleatoriamente? Talvez nunca saibamos essa resposta. Sabe, pode ser que consigam alguma coisa dele, mas isso vai ser considerado uma resposta válida no processo de acusação? Eles podem vasculhar os dispositivos digitais e a casa dele com mandado. Isso pode fornecer um pouco mais de informação. Foi isso que eu disse sobre as redes sociais dele. Você vai vasculhar e analisar tudo como sempre. Isso não muda. Mas você sempre quer ouvir dele. Já vimos isso com outros atiradores ativos. Eles deixam coisas para trás de propósito. É horrível vivenciar isso, mas fazemos sempre. Já fizemos isso antes como parte da investigação para entender o motivo. Porque, na realidade, os investigadores são buscadores da verdade. Queremos descobrir a verdade sobre o que aconteceu. Mas, dado o estado mental dele, será algo absoluto? Isso depende. No momento, Nicor está preso na cadeia do condado de Travis e responde a várias acusações. Tratamos de homicídio qualificado por terrorismo, homicídio de menor de 10 anos e homicídio em primeiro grau. Nós temos falado sobre como está a investigação agora para entender se ele fez isso, por que ele fez isso, reunindo mais evidências para um processo judicial. Precisamos falar das consequências. Criaram uma vaquinha para a família de Astrid Feng, arrecadando rapidamente dezenas de milhares de dólares para o funeral.
A Target emitiu um comunicado expressando tristeza e indignação, oferecendo serviços de aconselhamento para os funcionários e suas famílias. A família Chow divulgou um comunicado à American Broadcasting Company News dizendo que Adam Chow era o coração e o pilar da família. A família disse que Astrid, que chamava o avô de Gong Gong, era pura alegria e diversão. Ela adorava cantar, dançar, nos fazer rir. Estamos de coração partido. Sentimos muita falta dos dois. O prefeito Kirk Watson disse que esta é uma situação devastadora e meu coração está com as vítimas e suas famílias. Esta ainda é uma investigação em andamento, mas posso afirmar que foi um ato repugnante e covarde de violência armada. Foram realizadas vigílias. Flores se acumularam do lado de fora da loja. Estranhos lamentaram por pessoas que nunca conheceram. E é um lembrete, mais uma vez, de que as vítimas de tiroteios em massa são mais do que estatísticas. Elas são filhos, colegas, avós de alguém e viraram tragicamente familiares. Este caso se destacou pelo puro acaso do qual estamos falando. Mas eu vou te dizer, agora, Dave, quando você conversa com as famílias, quando você conversa com as famílias das vítimas, como é essa jornada para elas? Você nem consegue imaginar. Isso é algo que ninguém quer. Você nunca quer lidar com notificações de morte. Como investigador, lidar com isso é provavelmente o mais difícil e ninguém te prepara para isso. E eles nunca realmente te ensinam como fazer isso. Cada pessoa lida com isso de forma diferente. E cada morte é extremamente trágica, no sentido dos atos violentos que acontecem com elas para terminar suas vidas. E então tentar, você sabe, tentar confortar, pelo menos ter empatia. A diferença entre simpatia e empatia é muito importante. Tenha empatia, procure entender o que elas passam e esteja presente durante todo o processo. No trabalho policial, infelizmente, esse é só um dos muitos casos que eles enfrentam diariamente. Essas famílias vão ter que lidar com isso pelo resto de suas vidas. E eu não acho que exista algo que realmente cure isso ou faça com que eles se sintam melhor. Você pode fazer o melhor que puder como investigador, como policial, e nesse sentido dar todas essas palavras gentis e tudo mais, mas eles nunca se livram disso. Eles nunca mais vão ver aquele membro da família. E isso machuca a alma como investigador, porque, sabe, você faz tudo o que pode, mas independentemente do que você tenha feito, eles ainda vão ter que lidar com a morte de quem amam. Posso te perguntar algo? Eles vão investigar ele. Eles vão investigar, como você disse, os amigos dele, a família, colegas de trabalho, qualquer pessoa que possa estar envolvida. É muito difícil para as pessoas saberem se viram algo, o que é um sinal de alerta, uma bandeira vermelha, quando as pessoas devem denunciar alguma coisa. Eles podem surgir e dizer, agora que sabemos do que ele é acusado, tenho informações. Mas na sua perspectiva, quando as pessoas devem procurar as autoridades? Quando decidir se deve agir ou não, evitar precipitação, alarmes falsos e envolvimento desnecessário, ou falar ao perceber algo. É difícil saber esse limite, né? E eu não sei se as pessoas viram algum tipo de sinal de alerta aqui propriamente dito, mas nos diga no que deveríamos estar pensando. Sempre observe se a pessoa mudou muito, especialmente seu estado emocional ou se ficou mais agitada. Você está vendo com os precursores, nós vimos ao longo dos anos protocolos de atirador ativo, e não só protocolos de atirador ativo, mas também atiradores ativos e como eles se tornam esses atiradores ativos. Nós sempre podemos ver os começos, a mudança nas emoções, ficando mais violento, depressão, coisas desse tipo. Mas, sabe, a realidade é que alguém precisa procurar ajuda. Quero dizer, você não pode mais deixar isso passar porque sempre dizemos, não, nunca sabemos quando eles vão cometer aquele tiroteio, mas sempre vemos o que está acontecendo antes. E é por isso que, quando lidamos com pessoas que têm doença mental e que já estiveram sob custódia de um departamento de polícia, agência policial ou do sistema de justiça criminal, precisamos olhar para elas antes de qualquer coisa. Você precisa agir agora, pois se deixar para depois, os mesmos problemas continuarão se repetindo. Mas se eles já tiveram contato, foram abordados ou estiveram envolvidos com a polícia por terem sido presos, é dessa forma que realmente podemos moldar e melhorar a sociedade.
dando a essas pessoas a ajuda de que precisam antes que cometam esse tipo de crime. Ele já tinha histórico de violência doméstica, foi pego dirigindo bêbado e passou por retenções de emergência. Precisamos avaliar isso de fato, já temos todas as ferramentas e recursos. Devemos garantir recursos e profissionais de saúde mental nas instituições correcionais, permitindo avaliações psicológicas reais para apresentar ao juiz ou promotor, que decidirá se a pessoa deve permanecer sob custódia até a avaliação de saúde mental e possível liberação, caso seja considerada perigosa para si ou para outros. O colega de trabalho dele pensou: eu achava que ele estava divagando, mas eles sempre foram meio estranhos. Só que essa estranheza agora se transformou em assassinato, vários assassinatos. Então preste atenção no que as pessoas estão fazendo, fique atento a isso e faça as notificações de acordo. Dave Sarney, muito obrigado por ter vindo. Eu gostaria que estivéssemos falando sobre outro caso, mas essa é a realidade em que vivemos agora com esse tipo de tiroteio. Esperamos obter mais informações e respostas para nossas perguntas. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado e se cuide. Certo. Então, antes de encerrarmos, um aviso rápido de programação. Eu vou apresentar o Cuomo hoje à noite na News Nation às 8 da noite, horário do leste. Espero que todos possam assistir. Uma das coisas que esperamos fazer, se tivermos tempo, é atender suas ligações ao vivo. Então, se você tiver alguma pergunta, algum comentário sobre qualquer uma das histórias de crimes reais que abordei aqui no Cidebar, adoraria conversar com você ao vivo. Isso será às 8 da noite, horário do leste, hoje à noite, na News Nation. Eu vou substituir o Chris Cuomo. Isso é tudo que temos para você agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Eu sou Jesse Weber. Eu falo com vocês na próxima vez.